Muito bem, vamos continuar então com nossas aulas de PCP, né, dentro do nosso módulo de logística integrada. Iniciaremos essa aula falando um pouco sobre MRP2, Material Resources Planning. Então aqui a preocupação do sistema, né, do conceito, além de materiais, né, além de toda aquela cadeia de produtos acabados, materiais semi-elaborados, matérias-primas, requisições em aberto, ordens de produção em aberto, para verificarmos todos os saldos, não é, existentes, saldos iniciais, abatermos aí tudo aquilo que vamos necessitar, somarmos estoque de segurança, estoque mínimo, enfim, e manter a administração dos materiais sob controle. Aqui a gente está falando em ir um pouco além disso, né? Um olho também em outros recursos, como nós colocamos lá no nosso CRM, né? No cálculo de recursos, de mão de obra, de máquinas, enfim, de outros recursos financeiros, fluxo de caixa, na verdade. Aqui você já está praticamente integrando o sistema de materiais a todo o seu ERP, não é? O sistema de gerenciamento geral da empresa, de todos os setores, não é? A evolução do sistema americano de administração de produção, utilizado para cálculo de necessidades de materiais e também outros recursos produtivos e financeiros. Isso é o conceito de MRP2, de Material Resources Planning, e não Requirements Planning, como falamos anteriormente. Também continua ainda um sistema de empurrar a produção, né? Nós ainda continuamos trabalhando aqui com previsão de vendas, fazendo todos esses cálculos para colocar o material disponível no estoque, né? Mesmo que seja no momento de consumo e que nós mantenhamos aí estoques muito bem dimensionados em toda a cadeia produtiva. Não importa, ainda assim nós estamos empurrando a produção, tá? Esse conceito é importante fixar, porque depois nós vamos ver lá em Kanban o contraponto, né? O inverso disso. Aqui nós também precisamos, né, de cadastro de materiais, previsão de vendas, os saldos de produtos, né? O inventário correto, o estabelecimento ainda também de períodos, né, a serem planejados, né, um planejamento anual, de preferência que serve como base para fazer um budget, né, ou seja, para planejar as ações anualmente, depois o mensal para fazer compras de materiais, e o semanal para correções, né, para corrigir o rumo, né, do plano. Né, todas as ordens e pedidos de compras em abertos, né, em fornecedores e nas nossas fábricas, ou em fornecedores de processos terceirizados, enfim. Tudo que está dentro, todos os recursos envolvidos na nossa fábrica, envolvidos no nosso negócio. Não é? Então, o MRP2, ele vai fazer também planejamento de materiais com datas, né, precisas para recebimento. Ele também vai melhorar as informações para o financeiro, por contas a pagar, não é? A partir lá dos pedidos de compra. Todos os pedidos de compra têm um prazo de pagamento que foi negociado com o fornecedor. Esse prazo vai servir de planejamento por contas a pagar, para que eles possam fazer o planejamento, sabendo quais são os contas a receber, de acordo com as vendas, né, que também possuem prazo de recebimento. Vão se juntar as duas coisas, montar um fluxo de caixa e administrar o processo financeiro da empresa, não é? Redução do nível dos estoques de maneira mais equilibrada. Por que mais equilibrada? Porque aqui você está com o olho no dinheiro. Quando você vai comprar, quando você vai
pagar, quando você vai receber um material, um pouco mais além de simplesmente olhar o estoque. Você está olhando sua capacidade de pagamento também. Informações sobre mão de obra, né, que vamos continuar tendo e aumentá-la aí, se possível, informações sobre máquinas e equipamentos. Então, na verdade, o MRP2 ele está trazendo para dentro do MRP o recurso financeiro, o controle financeiro da empresa, não é? Que vai auxiliar no planejamento, vai auxiliar em busca de resultados, lucratividade, ok? Muito bom. Apenas exemplificando um pouco mais a fundo agora a questão das folhas de processo. O que é a folha de processo? A estrutura de materiais, mais uma vez, acho que a gente já até viu isso, mas vamos repetir aqui. A estrutura de matérias-primas utilizadas na aplicação da produção de cada produto, na unidade unitária, de preferência a menor possível, conforme falamos lá, em gramas, se possível, quando for peso, em peça, quando for unidade, em litro, né, em mililitro, quando for litros, quando for líquido, enfim, né, o menor possível. Processos de produção envolvidos, mão de obra direta, mão de obra indireta, tudo isso quantificado, máquinas ou processos artesanais e manuais. Bancos de dados com todas essas informações precisas e atualizadas pela engenharia, pela área de cadastro, utilizando o controle de produção como balizador, né, como um fator de correção para os dados, para os cálculos, porque os resultados podem ou não estar muito diferentes do padrão, não é? Daquilo que foi estabelecido como padrão. Utilização do sistema de custeio e formação de preço, conforme já falamos. O custo padrão vem daqui, em cima do custo padrão é que eu vou precificar o meu produto, não é? Que eu vou acrescer aí toda a parte do governo e a margem, e com isso chegar ao preço final do meu produto. Além dos cadastros lá, então, de mão de obra indireta, de células, de máquinas, não é? Falamos pouco sobre células de produção, mas células de produção, quando você utiliza, né, uma filosofia just in time, você tem por hábito fazer com que células de produção sejam responsáveis pela produção completa de um item, ou seja, entra a matéria-prima de um lado, sai produto acabado de outro, pronto para atender a necessidade do cliente. Quando que utilizamos células de produção? Quando nós utilizamos essa filosofia just in time, a gente abandona um pouco, né, não os cálculos, mas o dia a dia, a programação, né, realizada na fábrica, e deixamos isso por conta do puxa, né, do sistema de puxar estoque e não empurrar estoques. Vamos detalhar esse sistema um pouco mais para frente. Cadastro de mão de obra direta, unidade de tempo, né, dos operadores utilizados na obtenção de uma unidade de cada produto, mesmo que não tenha aqui uma máquina envolvida no processo. Pode ser um processo de montagem, né, de produtos, pode ser um processo de embalagem, pode ser um processo de etiquetamento, enfim, não importa qual é o processo. É o processo que tem que ser calculado, qual é o tempo médio, qual é o tempo mínimo, qual é o tempo exato, no caso de uma máquina, não é? Para produção de um determinado item. Cadastro de mão de obra indireta, porque aqui eu vou estar colocando, além da mão de obra direta, todos os líderes, manutenção, preparadores, inspetores, toda aquela staff, né? Todo aquele pessoal que trabalha no apoio à produção. Eles não são uma mão de obra direta, mas eles têm que aparecer, porque eles têm um custo. E qual é o tempo deles dedicados a cada processo, a cada máquina, a cada produto, para que também a gente transforme a mão de obra indireta
num fator variável, não é? Para que ele fique embutido dentro do custo e o nosso custo, né, o padrão, ele seja o mais correto possível, evitando aqui muitos rateios, né? Se tiver que ratear despesas fixas, tornar tudo aquilo que nós pudermos em despesas variáveis, colocando o cálculo, né, das atividades deles e dividindo esse cálculo de forma mais exata dentro dos processos de fabricação, melhor. Quanto mais a gente puder levar de custo fixo para variável, melhor, ok? Cadastro das máquinas, grupos de máquinas ou células de produção. Todos esses cadastros são exigidos dentro de softwares de MRP, MRP1 ou MRP2. É óbvio, cada software tem a sua cara, né? Cada software tem a sua parametrização, cada software tem a sua descrição, enfim, a sua característica ou a sua aderência, né? A palavra mais utilizada para um software de gestão, seja ele do que for, é aderência. Como é o meu processo e como o software é desenvolvido. Qual a aderência desses dois fatores, não é assim? Se a aderência do software ao meu processo é 100%, ótimo. Se ela não é 100%, o que eu vou modificar? Vou pedir uma modificação no software, né, ao fabricante, porque é importante, ou eu vou modificar o meu processo? Muitas vezes o ideal é modificar o meu processo. Por quê? Porque o software, ele é padrão, ele costuma levar em consideração as boas práticas pelo mercado. Então, se o software faz determinado processo, exige que determinado processo seja realizado de uma maneira, eu tento adaptar o máximo que eu puder do meu processo àquela maneira, para que eu não gaste muito dinheiro com customizações de software, porque isso, quando eu peço para uma software house, né, uma casa que constrói softwares aí, fazer um software específico para mim, isso é muito mais caro, né? Eu tenho muito mais horas de trabalho, eu tenho muito mais horas para implantação daquilo, para entendimento dos programadores de TI, né? Para desenharem aquele meu processo, enfim, não é? Tudo que eu puder padronizar, eu contribuo para a produtividade, para a lucratividade. Simplificação, ok? Muito bom. E o que é a carga máquina, né? Falamos disso durante o curso também bastante, né? Em vários pontos, em vários momentos. A carga máquina é importante para definirmos quando necessitaremos dos materiais em casa, no pé da máquina ou no almoxarifado, para que assim possamos controlar melhor o fluxo de entrada, transformação e saída de materiais, inclusive contribuindo diretamente no fluxo de caixa. Ou seja, a carga máquina é aquela ordem que estabelecemos. Na hora tal, do dia tal, tal máquina vai começar a produzir tal item. Logo depois que ela terminar, o próximo item da lista será esse. Nessa quantidade, ela tem início e fim. A carga máquina você estabelece, né, vamos dizer assim, o sistema, os programadores de produção estabelecem para a área produtiva quando ela deve iniciar e quando ela deve terminar, para que todos os pedidos, né, que tenham datas de entrega sejam respeitados. Então, se você tiver 1000 máquinas, você vai fazer uma carga máquina para cada equipamento, todos os equipamentos do processo, inclusive a área de montagem e a área de embalagem. Elas têm hora para começar a fazer, né, o processo de montagem ou de embalagem de um determinado lote de produtos e tem hora para terminar também, não é? É por isso que calculamos lá tempos e métodos para cadastrar nos nossos softwares, porque todos os processos depois terão que seguir esse padrão para que
tenhamos produtividade, ok? Outra função é a identificação da data que teremos cada produto disponível para venda. Ou seja, além de controlar lá na carga máquina, né, quando a gente estabelece datas para início de produção, início de conclusão da produção, né, e o final, né, a conclusão da produção, nós estabelecemos quando nós queremos as matérias-primas, ok? E com isso, quando estabelecemos também o final da produção, estabelecemos qual é a data final de produção, quando que o lote total estará disponível no estoque de acabados para ser faturado, não é? De acordo com o pedido de vendas ou de acordo com as flutuações baseadas em previsões de vendas. Também conseguiremos determinar se o número de pessoas e máquinas são suficientes e turnos, né? Em alguns momentos nós podemos trabalhar um turno apenas, né? Apenas horário comercial, ou 2 turnos, né? Fábricas que trabalham das 6 às 10 da noite, ou 3 turnos, 24 horas. Se isso é suficiente para atender a demanda, se necessitamos contratar mais ou terceirizar, ou se teremos capacidade ociosa, se podemos dar férias coletivas, por exemplo. Né? É dentro desse processo de carga-máquina, de MRP, de cálculo, né? De necessidades, de recursos, que nós determinamos aí muitas políticas, inclusive de RH, inclusive de férias coletivas. Ok? Muito bom. Como é feito o preenchimento da carga máquina, né? De forma sequencial. Então, é uma verificação da situação de comprometimento das máquinas e mão de obra. Isso aqui é muito difícil ser parametrizado. Normalmente, a carga máquina é preenchida pelos programadores de produção, que vão buscar, né, a melhor situação de encaixe de produtos dentro das máquinas. Por quê? Porque muitas máquinas, se você faz isso de forma aleatória, você, de um produto para o outro, você gera muita perda. Por exemplo, máquinas que trabalham com cores, você tem que colocar uma programação de cores que uma cor não interfira tanto na limpeza da máquina para o próximo produto, né? Ou seja, tudo que você puder fazer para você ter aí uma escala de cores, de maneira que a limpeza da máquina e a entrada do próximo produto, né, o que a gente chama aí de tryout, a gente possa fazer o mais rápido possível, com o menor custo possível, sem a necessidade de gastar tanto material para limpar a máquina, não é? Seja matéria-prima para limpar mesmo os componentes internos da máquina, seja material de limpeza, enfim, tudo aquilo que e sem dizer que perderemos muito tempo. Então, assim, construir uma lógica de carga-máquina dentro de softwares é bem difícil, bem complicado. Não é impossível. Se você conseguir, dentro do software, criar regras para esse tipo de concatenação, vamos dizer assim, você vai conseguir bons resultados. O software vai fazer tudo isso para você. Se o seu processo de máquina é muito mais simples, não é? Não compromete, não tem tanta troca de molde aí. Por exemplo, se você troca um molde muito pequeno para um molde muito pesado, às vezes você tem que trocar várias peças na máquina para o suporte daqueles moldes, né? Moldes de injeção, moldes de sopro, moldes de estamparia, seja lá qual for, né, a ferramenta utilizada dentro da máquina ou a finalidade dela. Pode exigir aí um tryout muito maior, não é? Uma troca de equipamento, uma troca de ferramentas muito grande. Porém, se não existe nada disso, se o seu processo é um processo tranquilo, você vai basear o seu carga-máquina apenas em datas de necessidade. O próprio software vai conseguir, então, ali num parque, por exemplo, sei lá, de 20, 30 máquinas que fazem o mesmo processo de forma contínua, sem a necessidade de fazer
trocas de equipamentos, trocas de ferramentas, ele vai indicar qual é a data de necessidade de acordo com os pedidos de vendas ou a previsão de vendas que você estabeleceu lá semanal, diária, e ele vai preencher essa carga máquina dentro de todo aquele parque de máquinas, fazendo com que as datas de necessidade do produto, aquela data final de entrega que você estabeleceu dentro do seu plano mestre, seja seguida, senão os seus programadores, né, que são pessoas especializadas com aquele tipo de máquina e produto, vão fazer essa carga máquina. Estabelecer vínculos entre máquinas e equipamentos de acordo com as características técnicas dos produtos, não é? Então, determinados produtos, quando você montar a folha de processo, você vai estabelecer o processo e dentro do processo você vai cadastrar quais são as máquinas, ou se há apenas uma, qual é a máquina que aquele material deve ser produzido, né? Isso, quando você gerar lá um carga-máquina automático no sistema, ele vai entender que aquele produto ele só tem uma fila para pegar, somente a daquela máquina que está cadastrado para aquele produto. Enfim, é tudo uma questão de cadastro, de parâmetro, né, de informações que colocamos dentro do software. Iniciamos a operação ou a configuração pelos produtos de maior necessidade, de maior demanda, e vamos alocando um a um nas máquinas, prevendo o término de acordo com a capacidade na folha de processo e assim alocando os próximos lotes de acordo com a necessidade. Não é uma regra, é apenas um exemplo isso aqui, tá? É uma ideia, vamos dizer assim, uma regra geral, né, para facilitar o entendimento sobre o que é um carga-máquina, né, do que falamos quando falamos que estamos fazendo um carga-máquina, a programação da fábrica, programação das máquinas, programação de produção, ok? Lista de compras de matérias-primas, não é? Após o preenchimento do carga-máquina no MRP, é que teremos a provável data de necessidade das matérias-primas envolvidas em todos os produtos. Ou seja, lá no MRP, nós não estávamos tão preocupados com as datas, nós poderíamos trabalhar fazendo divisões apenas por lotes econômicos calculados ali, ou lotes de reposição. Aqui não, aqui, quando você fala em MRP2, em cálculo de recursos, em fluxo de caixa, né, em planejamento financeiro, você indica de acordo com a carga-máquina, de acordo com a produção, né, de acordo com a necessidade do material, o tamanho do lote que você tem que comprar, para que data, né, você vai precisar daquele material, né? Porém, precisamos agora definir a melhor data para aquisição de cada uma das matérias-primas, não é isso? Que é a carga-máquina que vai nos orientar, somando a necessidade de vários produtos e aproximando as datas para otimizar o processo de compra. Ou seja, é o cálculo do lote econômico. E nós vamos aqui, sempre quando você faz um carga-máquina, você vai explodir a necessidade de materiais em vários dias, não é? O que você vai fazer? Às vezes você tem um lote econômico, o suficiente de compras ali, que é o suficiente para 3 dias de produção. Qual é a melhor data para chegar o material? A primeira, não é? A primeira necessidade. O primeiro ponto de necessidade, a primeira carga-máquina, é que vai estabelecer quando o material tem que chegar. As outras estarão automaticamente cobertas, né, por essa entrega de material, por essa disponibilidade de material. Perfeito? Para concluir tudo que falamos sobre planejamento, nessa fase temos o plano mestre de produção, então concluído, onde identificamos necessidades de produtos, de matérias-primas, de máquinas, de mão de obra, de tempo, os recursos necessários para concluir os objetivos do período, né, que definíamos ali como regra.
Então aqui nós já temos o carga-máquina, já temos tudo. O planejamento está pronto, vamos dizer assim, o planejamento para aquele período, que normalmente, na maioria das empresas, é mensal, não é? Algumas podem trabalhar com períodos maiores ou menores até, mas a maioria nós temos aí um período mensal de planejamento de todos os recursos envolvidos na produção. Esse é o nosso foco, é com isso que estamos preocupados. Mesmo que aqui a gente envolva, inclusive, o planejamento financeiro, contas a pagar e contas a receber, ok? Nesse aspecto apenas, não é? O financeiro tem outras atividades. Essa é uma das atividades da área financeira. Com isso, todos os processos envolvidos devem estar em absoluto consenso. Vendas, compras, financeiro, produção, logística, etc. Ou seja, todos aqueles conflitos que vimos lá nas nossas primeiras áreas, que cada área deseja que a fábrica trabalhe de uma maneira, eles já estarão resolvidos, eles já estarão conversados, já estarão acordados, enfim. Os nossos resultados, a nossa meta, todos já conhecem, todos já concordam, todos participaram, né, do processo de planejamento. E o software contribuiu para que todas essas informações ficassem dentro de um plano mestre de produção. É isso aí. Concluímos então aqui nessa aula tudo que tínhamos para ver, para falar, para discutir sobre planejamento. Nas próximas aulas, então, abordaremos os temas de programação e controle de produção, ok? Muito obrigado e até mais. Até a próxima aula.